Bora começar mais uma live. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre onde não tem onde treinar e como ter resultado. Então, bora iniciando, deixa a galera entrar pra gente começar. Então, fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais uma live. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Carvalho, eu sou especialista em redução de abdômen, construção de massa muscular, definição e emagrecimento. Eu estou aqui para ajudar você, mulher, a conquistar seus objetivos. Então, o nosso tema da nossa aula de hoje, a gente vai conversar sobre algum assunto que é muito importante para todos, que é justamente a questão de não ter onde treinar e como, de fato, a gente vai conseguir ter resultado no nosso dia a dia de treino. Então, bora iniciar, bora começar, para a gente começar de fato a trabalhar em cima de hoje. Bom? Então, galerinha, a gente vai discutir aqui algumas estratégias que vão te auxiliar nessa questão de redução de abdômen, construção de músculos e principalmente de te direcionar aonde você terá resultado no seu dia a dia. Então, como eu já disse para vocês, o tema de hoje é não tem onde treinar e como ter resultado. Então, antes de tudo, antes de mais nada, essa live de hoje ela é um aquecimento, tá? Então, aquecimento para quê, galera? A gente vai ter um super evento no dia 11, 12 e 13 de abril. Esse evento a gente vai te ensinar justamente você reduzir teu abdômen e construir músculos em 12 semanas e sem monotonia. São 3 aulas online e totalmente gratuitas, onde eu preparei para você ter melhores resultados no seu dia a dia de treino. Então, se você é praticante ou ex-praticante e quer ter resultado, já te inscreve, clica no link da bio, faça a sua inscrição, tá? Como eu falei, é online, totalmente gratuito, onde eu vou te ajudar e vou te direcionar para essa questão. Então, bora lá. Como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje é justamente como vocês vão conseguir treinar se vocês não têm aonde treinar, como ter resultado dessa forma, tá bom? Então, antes da gente começar, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existe uma diferença entre exercício físico, tá, e atividade física. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é exercício físico. Então, para vocês entenderem, exercício físico é qualquer atividade física programada que mantém um aumento da sua aptidão física daquele indivíduo que está executando. Tem o objetivo de alcançar melhora na saúde e no seu desempenho, tá bom? Então, o motivo da prática de exercício físico inclui principalmente um reforço muscular, o reforço do teu sistema cardiovascular, melhores das suas habilidades esportivas, perda de peso e principalmente uma manutenção e ganho de força em músculos e tendões, tá bom? O exercício físico, quando ele é realizado de uma forma regular pelo praticante, ele estimula o teu sistema imunológico, ou seja, ele vai te ajudar a prevenir doenças, tais como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão de modo geral e entre outras, tá bom? O que acontece? A literatura aponta que o exercício físico ele também nos traz uma melhora no nosso quadro de saúde mental, ou seja, ele ajuda, é um estimulante natural que ajuda a prevenir o mal do século, que é justamente a depressão. Ou seja, o exercício físico ele tem uma grande ajuda no nosso dia a dia, ele nos traz inúmeros benefícios no nosso dia a dia. Então você deve estar se perguntando, tá, Leandro, tu falaste sobre o que é exercício físico, agora me conta o que é atividade física. Então, atividade física, para vocês entenderem, é qualquer movimento realizado de uma forma natural do nosso corpo. Ou seja, eu estou fazendo aqui, movimentando as mãos, falando com vocês, se eu estiver trabalhando com intensidade, ela pode ser, de fato, considerada uma atividade. Então, toda atividade física é algo que você realiza no seu dia a dia, no seu cotidiano, de uma forma que ela não é programada. Tudo bem? Diferente já do exercício. Ou seja, o simples fato de você caminhar dentro de casa, subir umas escadas, brincar de futebol no final de semana, mexer no jardim, dançar,
à noite, quando sai com os amigos, são exemplos de atividade que elas colocam o seu corpo em movimento dentro do seu dia a dia. Ou seja, toda atividade física, ela faz com que você se mexa. São coisas que você faz no seu dia a dia, são coisas diárias que você atrela às suas tarefas em si. Exemplo disso, se eu for varrer minha casa, eu estou executando uma atividade. Então, atividade física é um pouquinho diferente de fato o exercício físico, tá bom? Ou seja, atividade física nada mais é do que você ir andando para a padaria ao invés de pegar o carro para realizar a mesma tarefa. É você de fato se cobrar um pouquinho e executar, exigir do teu corpo. A gente fala disso para lembrar justamente que o sedentarismo é um dos principais vilões atual. Então, considerado como uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, o que acontece? A obesidade é uma das principais responsáveis, tá? A obesidade é uma das principais responsáveis por doenças crônicas, como hipertensão, como dislipidemia e outras doenças vasculares. O que acontece? E até mesmo, galera, esqueci de falar isso, a diabetes e o câncer, tá? Então, o que acontece muito no nosso dia a dia, gente? A gente acaba optando por alimentos que de fato não vão contribuir para a nossa saúde. Então, eu estou atrasado ali no meu dia a dia, é muito mais fácil ir num fast food ou eu pedir ali um iFood, algo que não vai suprir minha necessidade diária e vai ter de fato uma quantidade concentrada muitas vezes de gordura, de sódio e vai de fato me afastar de uma vida mais saudável, que é o que a gente fala, de tentar fugir do trabalho dos alimentos industrializados e potencializar principalmente os alimentos naturais. Então, essas doenças, elas são muito atreladas à questão da obesidade. Isso acontece dia por dia. Então, o que aconteceu? A Organização Mundial da Saúde, tá? Ela prevê que em 2025, mais da metade da população mundial, tá? Mais da metade da população mundial será obesa. Ou seja, as pessoas de fato vão estar acima do peso. E o sedentarismo e a obesidade são responsáveis por inúmeras doenças no nosso dia a dia. Quais doenças, Leandro, podem acontecer no nosso dia a dia? Tá bom? Então, de acordo com estudos realizados no Departamento de Medicina da faculdade da USP, junto com uma parceria da Universidade de Harvard, o que eles começaram a perceber, tá? Que o câncer está muito atrelado à questão do excesso de peso, o excesso de gordura. Então, o que acontece muito? Quando você está acima do peso, você tem um processo inflamatório diário. O seu corpo ele não se recupera disso. Então, o que eles fizeram? Bora tentar fazer uma pesquisa se tem a ver a questão do câncer e o excesso de peso. Então, o que eles descobriram? Tá? No Brasil, o câncer ele é responsável por mais de 15 mil casos em pessoas acima do peso. Então, a obesidade atrelada a isso faz com que eu tenha um aumento de em cima de 15 mil casos de pessoas com câncer dentro do nosso país. É para vocês começarem a perceber o quanto a obesidade, o quanto o sedentarismo, tá? Acabam atrapalhando o nosso dia a dia, acabam atrapalhando a nossa saúde. Então, quando a gente fala nessa questão de atividade física, de exercício físico, atrelado justamente isso com o nosso cotidiano, a gente começa a perceber que quanto mais a gente realizar exercício programado e quanto mais a gente realizar atividades físicas normais, não programadas, mas dentro do nosso dia a dia, a gente tem uma resposta melhor do nosso corpo. Isso vai ter um benefício direto para a nossa saúde. Tranquilo? Então, foquem nesses dois detalhes: exercício físico e atividade física no seu dia a dia. Isso vai te trazer melhores resultados. E aí, a sua saúde, na verdade, o nosso corpo, ele agradece por essa questão. Tranquilo? Então, tu deve estar te perguntando, bom, Leandro, tu já me explicou sobre a diferença de exercício, de atividade. Agora é o seguinte,
eu quero entender como eu posso treinar, tá? Como eu posso ter resultado, se eu não tenho lugar para treinar. Quais lugares que eu posso treinar a não ser na academia? Me conta aí. Então, galera, quando a gente fala da questão de treino, a gente entende que eu vou atrelar isso a uma academia. Eu vou ter algo direcionado para uma academia em si. Só que a gente sabe que não é bem assim. O treinamento ele pode ser realizado em diversos lugares. Então, um exemplo disso, a galera que treina no box de CrossFit acha muito que os praticantes de CrossFit só conseguem treinar o CrossFit em si. E aí, por exemplo, eu quero fazer uma musculação. Será que dá para eu fazer dentro do box de CrossFit? Você tem que fazer musculação juntamente com o CrossFit, tá? Mas, Leandro, tu me falaste que tu vai me falar sobre como treinar, tá? Se eu não tenho um lugar para treinar. Então, o melhor lugar para treinar é nos parques, nas praças. Mas mesmo assim, se ainda é complicado você sair na sua cidade, você tem que entender que de fato o detalhe treinar, ele pode acontecer dentro de um lugar que talvez você nunca imaginou, que é justamente o que a gente viveu no ano de 2020. O detalhe da pandemia nos mostrou que, e nesse momento saíram vários estudos, que o treino em casa ele te traz inúmeros resultados, inúmeros benefícios, tão bons ou muitas vezes até melhores, tá? Do que treinando na academia. O que acontece? O treino em casa foi muito pesquisado justamente na pandemia. Muitos pesquisadores começaram a avaliar, pô, será que a gente tem os mesmos resultados? Será que não tem? O que isso vai acarretar? O que isso vai atrapalhar? O que isso vai trazer de benefício para o nosso dia a dia, para o nosso corpo, para o ser humano em si? E aí, muitas pessoas achavam que a gente não teria resultado em casa, treinando em casa. O que foi descoberto? O que foi percebido? Que o nosso treino dentro de casa, ele de fato faz com que você tenha resultado. Só que o que atrapalha muita gente, tá? Primeira coisa, o treinar dentro de casa atrapalha muita gente, porque o que acontece? A galera acha que vai fazer o mesmo trabalho do que na academia, mas na verdade você tem uma forma de adaptar exercícios, e isso você precisa ter um pouco de criatividade, tá? E entender um pouquinho de biomecânica, um pouquinho do sistema, um pouquinho de fisiologia, um pouquinho de cada indivíduo, para que tu possa de fato trazer melhores resultados. Então, os estudos eles mostraram que o treino em casa ele trouxe inúmeros benefícios para a galera, para os praticantes. Eles melhoraram força, alguns alunos, lógico, né? Pessoas que estavam ali retornando para a atividade ou se mantendo ativa, tá? A gente não está falando sobre performance já é outro detalhe. Porém, mesmo na performance, eles não fizeram com que as pessoas reduzissem tanto esses ganhos. Então, eles provaram que você treinando em casa, você pode melhorar sua questão de força, sua questão cardiorrespiratória, sua resistência muscular localizada, pode reduzir gordura e até mesmo ganhar massa muscular. Leandro, ganhar massa muscular? Não, você tá de sacanagem comigo, né? Tu não consegue fazer isso. Então, pelo contrário, já foi provado que você consegue fazer isso. Então, por que eu falo muito dessa questão? Porque tem coisas que acontecem, além dos estudos, no meu dia a dia. Não adianta você só pegar, utilizar aquilo, ler e deixar para lá. Você precisa o quê? Aplicar isso na prática. Então, na pandemia em si, muitas pessoas ficavam assim, meio que, como é que eu posso dizer? Desesperadas por estarem presas ali dentro de casa, né? Então, para quem não me conhece, basicamente, como era a minha rotina? A minha rotina era, eu saía de casa às 5 da manhã, já estava na rua, e aí eu voltava para casa às 10 da noite. Então, na época da pandemia, o que aconteceu? Na época da pandemia, eu curti de fato a minha cama, curti ficar em casa. Então, tive Covid no início. Quando eu passei essa questão dessa fase do Covid, o que aconteceu comigo? Eu retornei a treinar. E de verdade, eu amei treinar em casa. Logicamente, eu tinha um kettlebellzinho, tinha um halterzinho,
fazia alguns exercícios com peso corporal e etc. Mas foi uma das vezes que, tipo, eu curtia. Pô, quem não quer botar só um sapatinho e ir lá fazer um treino dentro da sua casa? Todo mundo, bom? Então, quando você consegue adaptar o seu treino de maneira inteligente e lógico para cada indivíduo, você tem resultados. Um exemplo disso é a minha aluna, a Ana Cristina. Ela estudou comigo na época de escola mesmo, tá? E aí ela viu um programa meu e entrou em contato e começou. E aí ela falou, pô Leandro, eu tenho minha vida muito corrida, eu não consigo treinar em academia, tu acha que eu consigo ter resultado treinando em casa? E aí eu falei, cara, lógico que tu consegue. E aí eu comecei a direcionar o treino para ela. Fiz toda uma adaptação. Ela era daquela pessoa que oscilava, treinava um pouquinho, voltava, treinava um pouquinho e retornava. E aí em 33 dias, tá? Ela conseguiu reduzir 6 quilos de gordura. 6 quilos. E ela ainda ganhou, se não me engano, 1,5 de massa muscular. Ou seja, 6 quilos de gordura, cara, é muita coisa. Por quê? A gordura tem uma densidade muito grande. Então, você comparar 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura, é um volume absurdo da gordura próximo do músculo. Então, o que ela fez? Ela conseguiu, nesses 33 dias, reduzir o seu percentual de gordura, tá? E conseguiu aumentar a sua quantidade de massa muscular. Isso fez com que eu tenha um balanço positivo, meu metabolismo acelerou, eu tenho melhores resultados, eu tenho melhores respostas no meu dia a dia, no meu treino. Então, tudo isso faz com que a gente se motive a, de fato, treinar. Então, qual é a diferença? Treinar em casa e treinar em academia. Primeiro detalhe, galera, treinar em casa você precisa de algo chamado de adaptação. Por quê? Logo no primeiro momento, você vai realizar alguns trabalhos ali com peso corporal. O seu peso, ele vai de fato ali já servir. Você vai ter alguns exercícios com extrema dificuldade para executar. Exemplo, principalmente para as mulheres, o apoio. Tá? Vocês vão ter muita dificuldade para executar um apoio. Então vocês vão ter que realizar algumas adaptações até chegar no apoio tradicional, até mesmo com o joelhinho, e depois passar para o apoio com os pés no chão. Então, as formas que você vai realizar dentro de casa são formas que você vai adaptar o treino, adaptar o movimento de remada, adaptar um trabalho de um agachamento, de até mesmo uma cadeira extensora, ou adaptar uma mesa flexora. São adaptações que você vai fazer com que aquele músculo chave, aquele músculo alvo, que vai ser trabalhado no dia, tenha um processo de adaptação. Ele tenha um trabalho de alongamento e encurtamento, para que a gente possa gerar um dano tecidual e ele de fato possa entrar dentro do seu dia a dia, trazendo os melhores resultados. E aí muita gente me pergunta, Leandro, e se eu só quiser treinar em casa o resto da minha vida? Eu vou precisar de pesos extras? Bora lá comigo. O que a gente sabe é que os primeiros 3, 4 meses ali, você consegue ter ótimos resultados em casa, só ali tendo algumas bands, peso corporal e etc. O que a gente entende é que, conforme você vai treinando, tá? O seu corpo ele precisa de outros estímulos, ou seja, a gente consegue mexer nas variáveis do treinamento, tempo sob tensão do músculo, número de séries, tá? Número de séries e repetições, e principalmente uma outra que é a intensidade, que é justamente a carga que você vai levantar. Então a tendência é que a partir ali do 4º mês, 5º mês, você precisa de fato de peso extra, um peso extra corpóreo. Mas isso pode acontecer, como a gente já viu, mochilas, bags. Agora, se você tem uma condição um pouquinho melhor e quer comprar um halter, uma liga diferente, algo do tipo, é de suma importância também, porque isso vai te trazer benefícios. Ou seja, a partir de um tempo, de fato, a gente começa a pensar em ter esse resultado e, de fato, pensar em algo que possa ser programado, bom? Então, o que acontece muito? Porque o treino em casa, ele gera resultado, tá? Primeira coisa, o treino em casa, ele vai gerar algo que a gente chama de processo inflamatório.
Então, o que seria esse processo inflamatório? Ele acontece durante os movimentos, ou seja, a membrana dos tecidos dos músculos se rompem com o processo de alongamento e encurtamento, e isso forma um processo inflamatório. Com isso, acontece de fato aquela dor muscular chatinha após o treino, que nada mais é do que justamente esse alerta do organismo. Então, esse mecanismo de microlesões faz com que aconteça o que a gente chama de supercompensação. Aí tu deve estar me perguntando, Leandro, o que é supercompensação? A supercompensação nada mais é do que você ter esse estiramento da fibra muscular e recuperar para deixar essa fibra muscular mais forte e mais resistente àquele processo. Ou seja, bora pensar comigo. A gente está aqui numa linha, tá? Esse aqui é o que a gente chama de homeostase. Então, se você está nessa linha e você treina, imagina, eu estou embaixo dessa linha, na direção dessa linha, treinei, o que vai acontecer? Pum! Eu vou para baixo dela. Por que para baixo dessa linha? Significa que eu vou ficar mais frágil, mais cansado. E isso vai atrapalhar o meu rendimento. Mas aí eu descansei, eu me alimentei, o que eu faço? Estou aqui na linha, eu pum, subi. Ou seja, eu não estou mais no mesmo grau. Eu já aumentei um pouquinho, eu já melhorei a minha performance. Ou seja, aquele mesmo treino não vai me trazer o mesmo dano tecidual, porque minha fibra muscular está mais forte, tá? Ela está mais resistente ao estresse, ao estímulo, e isso faz com que o meu rendimento melhore. Ou seja, com um trabalho direcionado para a tua realidade, você consegue ter estímulos para o seu músculo, para de fato executar o treinamento e conseguir programar isso, fazendo com que você tenha melhores resultados. Então, por que, Leandro, eu posso treinar em casa? Primeiro detalhe importante, você está perto do seu filho, do seu marido, e ali, dentro da sua casa. Isso vai fazer com que você reduza aquele processo de ir para academia, ter que pegar o carro, muitas vezes sair caminhando durante muito tempo, e treinar em casa vai ajudar você a reduzir de fato alguns hormônios que atrapalham o nosso dia a dia. Conhecidos como, um deles é muito conhecido como o hormônio do estresse, é o nosso cortisol, aquele hormônio chatinho. Então, o treino em si, em casa, vai fazer com que você reduza esse hormônio de estresse, tá? Vai fazer com que você diminua essa sensação de insatisfação e também vai combater aqueles sintomas depressivos, tá? Como eu falei lá em cima, na hora que eu estava explicando a questão da atividade física, o treino ele faz com que você tenha uma melhora na sua saúde mental. Atividade não, exercício físico em si, tá bom? E além da melhora, lógico, ele também auxilia na qualidade de sono, para ele ter uma liberação muito grande de alguns hormônios que vão fazer com que o seu ciclo de sono tenha uma melhora. Então, sem contar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, a gente sabe que o exercício em si ele nos traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, etc. E aí você deve estar me perguntando, Leandro, o que vale mais? Fazer força em casa ou fazer aquela velha caminhada? O ideal, de fato, galera, é você combinar um pouquinho dos dois. Por que combinar os dois? A gente vai combinar um pouquinho da questão do treino de força e da questão da caminhada em si, que é conhecido como treino aeróbio. Mas por que é necessário o treino de força em si e por que trabalhar isso? Primeira coisa, galera, muita gente acha que fazer um exercício físico é fazer uma caminhada. Logicamente, nos primeiros momentos você até tem uma melhora, mas você não passa daquilo. Porque, como vocês viram lá, o fato de caminhar não é algo programado. Você tirou da sua cabeça e saiu para caminhar. Você tem uma melhora durante um determinado período curto. Ali no primeiro mês, 15 dias, você vai ter uma melhora, mas depois você tende a estagnar. E aí o que acontece? Você precisa de algo programado. Ah, Leandro, eu só gosto de fazer caminhada. Eu posso fazer uma caminhada para conseguir emagrecer, para conseguir melhorar meu sistema cardiovascular, respiratório, etc? Pode, desde que seja alguém que programe isso para você e você coloque em prática, tá bom? Então, treinar caminhada é um ótimo exercício, sim. Você, além de vários outros benefícios, você reduz a gordura subcutânea, ou seja, que é aquela gordura que fica entre a pele e o seu músculo, aquela pochetinha chata que esconde os seus gomínios, tá bom? Porém,
a gente sabe que só a caminhada em si, só o treinamento aeróbio, a corrida, ele não vai te trazer os benefícios que o treino de força, o treino de alta intensidade vai trazer para você. Ou seja, o ideal seria você realizar essa combinação deles. Mas por que, Leandro, a combinação? Primeiro, lembra da gordura subcutânea que eu falei? Você tem um outro tipo de gordura, que muitas vezes a gente chama de gordura dura ou barriga dura. Aquela barriga de chope avantajada, principalmente é muito aparente nos homens. Aquilo é conhecido como uma gordura visceral. O que a gordura visceral faz? Ela está localizada ali próximo dos nossos órgãos internos, tá? E ela é justamente uma gordura que ela só vai sair dali se você treinar força e treinar com intensidades mais elevadas. É uma gordura que ela de fato mexe diretamente com a nossa questão da nossa saúde. Ou seja, combinar duas estratégias do treino de força e do treino aeróbio, você vai ter inúmeros benefícios. Agora, como fazer isso? Calma que eu vou chegar lá para vocês, tá bom? Então, você consegue combinar essas duas estratégias treinando dentro de casa, treinando da melhor forma possível. O que acontece muito, tá? Por que eu deveria treinar dentro de casa? Como que eu vou conseguir? Bom, lembra da Ana que eu falei? A Ana, o que acontece? Ela tem uma filhinha, um filhinho, desculpa. Ela tem um filhinho. E aí, ela fica mais próxima da criança. É o momento que o marido chega do trabalho e consegue cuidar do filhinho dela. E ela tá ali, o tempo dela sozinha, para se dedicar àquela atividade. Ela não vai ter que passar 1 hora, 1 hora e meia dentro da academia e vai ter que voltar, perdendo ali em torno de 2 horas e meia longe da família dela. Então, isso mesmo já aconteceu com outras alunas e acontece sempre. Então, a Suzy é uma delas, ela tem 3 filhos, então ela começou ali treinando em casa, teve resultado, começou a dar continuidade e se mantém até hoje. E outras alunas que fazem isso. Ou seja, você tem inúmeros benefícios treinando dentro de casa e, lógico, se mantendo perto das pessoas que você ama e perto de quem está ali para te auxiliar. Principalmente nas grandes cidades, onde a gente tem aquela questão de dor de cabeça, de deslocamento, de vai para academia e volta e etc. Tranquilo? Então você deve estar me perguntando, Leandro, então esses são os benefícios do treino em casa, é isso? Então, me fala uma coisa. Eu não tenho tempo para treinar em casa. Por que eu preciso treinar? Porque eu preciso treinar dentro de casa. Então, o primeiro detalhe é o que eu acabei de falar agora há pouco, galera. Eu não tenho tempo. Bora lá. Bora fazer uma conta de padaria aqui. Se eu levo 30 minutos para me deslocar para a academia e mais 30 para voltar, eu já perdi aí no meu dia 1 hora. Tá? Se eu fizer um treino, tá, em torno de 50 minutos, que normalmente dura um pouquinho mais, dependendo do lugar, dependendo da academia, principalmente dependendo do intuito do teu treino, eu vou ter em torno de 2 horas que eu vou perder do meu dia. Então, quando eu jogo isso para minha casa, eu vou ter meu tempo do treino pronto, eu já estou em casa, terminei ali, eu vou tomar meu banho, eu não vou me preocupar com engarrafamento, com trânsito, com estacionamento e etc. Então, a gente consegue atrelar a questão do treino em casa e ter resultado. É algo que você pode trabalhar isso no teu dia a dia. E o que as pessoas mais erram nisso? As pessoas mais erram nessa questão de treinar em si é que eles acham que eu só vou ter resultado treinando dentro da academia. Eu só vou ter resultado fazendo algo fora de casa. E por que muita gente faz isso? Galera, basicão lá. Por que muita gente faz isso de achar que só vai ter resultado dentro da academia? Primeiro, Leandro, eu não consigo treinar em casa porque meu cachorro me atrapalha. Meu filho me atrapalha. Meu marido me atrapalha. Primeira coisa, você tem que saber por onde começar. Primeiro detalhe para começar a fazer algo, qualquer coisa na sua vida, seja no seu treino, na sua alimentação, no seu trabalho, na vida dos seus filhos ou das pessoas que você ama, é ter algo chamado de organização. Por que a organização ela é importante, Leandro? Simples. Se eu não tenho uma organização importante, se eu não tenho uma organização correta, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir, de fato, programar
desculpa, programar a minha dieta, programar o meu treino, programar o meu trabalho, programar o meu estudo dentro de nada. Ou seja, primeiro ponto é programar. Que horas eu vou treinar? Como eu vou treinar? Quantas vezes na semana eu vou treinar? Tá? E aí uma dica para você, tá? Se você está recomeçando, comece devagar. Por quê? Se você botar ali como meta 5 vezes na semana, nem todo mundo vai conseguir manter. A primeira semana você faz bem, a segunda você já faz mais ou menos, a terceira já fui 2 vezes, a quarta parei. Eu enjoei, me encheu o saco. O teu corpo ele tem que sentir falta do treino. Então comece ali em torno, recomece 3 vezes na semana, 4 vezes estourando. E a partir dali você vai aumentando devagar essa questão. Tranquilo? Então comece aos poucos, comece devagar. Tenha um horário, você tem que ter uma rotina para começar seu treino. Então algo que eu comecei a implantar comigo dentro da academia é, minha rotina de treino é 9 da manhã. 9 da manhã era o horário que eu já tinha dado algumas aulas, que eu estava ali livre. Então 9 da manhã o que eu fazia? Chegava, botava meu sapatinho, ia lá, fazia minha mobilidade e começava o meu treino. Então é algo que você tem que colocar isso no seu dia a dia e ter esse direcionamento dentro do seu dia a dia em si. E aí devagar você vai ajustando a alimentação, vai optando um pouquinho mais por coisas naturais e saindo um pouquinho mais do industrializado. Ah, Leandro, eu gosto muito de refri. Se você começar a tirar o refrigerante devagar do seu dia a dia, então eu tomo todo dia, tomo um dia sim, um dia não. Próxima semana, você vai cortar duas vezes no dia não tomar e uma vez você vai tomar. E assim você vai reduzindo. O seu corpo ele vai se adaptando a um novo estilo devagar, a uma nova rotina. E logicamente, a gente precisa de um direcionamento para começar. A gente precisa pegar na mão de alguém para essa pessoa nos direcionar da melhor maneira possível. Por que, Leandro, a gente precisa disso? É simples, cara. Se você não tem um direcionamento, você até começa empolgado. Você tem aquilo, eu quero, eu vou. É igual quando você acorda na segunda-feira e quer começar a dieta com tudo. O que vai acontecer contigo? Segunda-feira tu tá motivado. Terça-feira tu tá motivado. Quarta-feira, meio da semana, eu tô meio cansado do treino, da dieta, não sei se vou me manter. Quinta-feira, não sei. Sexta, a motivação não é mais a mesma. Hoje eu não vou. Da semana eu volto. E o que acontece? Eu preciso de rotina, eu preciso de constância. A motivação, ela é momentânea, depois ela passa. E aí o seu corpo, ele se adapta àquele estímulo para você, de fato, começar de fato programar isso. Então, por que ter esse estímulo, Leandro, e ter esse direcionamento? Justamente porque tem algo que, se você não fizer direcionado e programado para suas necessidades, você tende a não manter a motivação e principalmente a não ter o resultado. Então, além de você acabar perdendo tempo, você pode justamente fazer com que você perca ali não só o seu tempo, mas fazer com que você perca ali a questão da tua saúde. Por que da tua saúde? Porque se eu faço algo que não é programado, faço coisas da minha cabeça, a possibilidade de eu me machucar ela é grande. Leandro, até mesmo numa caminhada, logicamente, eu vou caminhar e eu não sei, eu vou falar assim mesmo, hoje eu não sei como é que eu vou programar, mas eu acho que se eu fizer 40 minutos de caminhada tá bom. Pensa comigo, a pessoa tá parada de treino, sedentária, vai fazer 40 minutos de caminhada, tá? Imagina só a sobrecarga que ela vai ter, joelho, quadril, coluna. Então, em si, se você não entender isso, você não consegue progredir. O que aconteceu comigo, tá? A minha sogra falou pra mim assim mesmo: vou começar a caminhar. Eu levei na brincadeira, na esportiva. O que ela fez no outro dia? Ela simplesmente botou a sandália, tá? A sandalinha no pé, aquela velha havaiana, e foi andando. E aí, quando foi mais tarde, toca no telefone: Leandro, eu tô destruída, me ajuda. Eu falei: o que foi que aconteceu com a senhora? Eu não te falei que eu ia caminhar? Pois é, cara, ela caminhou ali de sandália, tá? Detalhe, ela tá acima do peso.
durante quase 1 hora. Foi embora andando e retornou. E quando ela chegou, que ela estava exausta, totalmente cansada, dolorida. Ela comeu mais do que ela comia normalmente, sem contar aquela dor de efeito tardia. No outro dia ela estava pior ainda, então eu tive que passar para ela alguns exercícios, na verdade, alguns trabalhos de liberação miofascial para ela e o marido dela tentar se ajudar. Então, se você não se atentar a isso, você pode trazer prejuízos ao invés de benefícios, tá bom? Então, galerinha, esse era o meu recado para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? A nossa live de hoje, o nosso evento de hoje, tá bom? E aí, para você que quer saber um pouquinho mais, essa live é uma live de aquecimento, como eu disse no início. Eu vou dar uma super aula, são 3 super aulas na verdade, no nosso super evento, onde eu vou te ensinar como reduzir o teu abdômen, construir músculos em 12 semanas e sem monotonia. Então, se você que é mulher e quer aprender um pouquinho mais, corre lá, clica no link do meu perfil e se inscreva, porque essas aulas vão fazer com que você de fato mude sua percepção do exercício, mude seu corpo e tenha melhores resultados. Então, galerinha, valeu, muito obrigado. Se liga nas dicas que eu deixo aqui para vocês e bora botar isso em prática. Tamo junto, bebês!